Jesus, nesse momento aqui, tinha tido um grande embate com as autoridades do seu tempo. E na festa da Páscoa, era muito comum o proselitismo lá em Judá, em Israel, onde todo aquele que cria no Deus dos judeus passava naquela cidade. E aqui nós estamos vendo o cumprimento da profecia de Isaías, dos Salmos, onde Deus sempre deixou claramente que ele não era povo exclusivo dos judeus, que a vontade de Deus sempre foi ser reconhecido por toda a terra. Porque Jesus estava ali pregando, o nome dele já não era mais um nome comum em todo aquele mundo, a ponto agora dos gregos desejarem ver Jesus. É interessante a gente analisar a narrativa aqui, claro, também trazendo para dentro da nossa realidade, que esses homens desejaram ver a Jesus, sendo um povo estrangeiro, porque reconheceram que Jesus era alguém diferente. Assim também nós precisamos ter esse desejo cada dia mais de Deus, de saber o que Deus tem para nós é muito mais além do que nós podemos pedir ou sequer imaginar. E eles estão ali querendo ver, vão a Filipe também, que era um grego, um discípulo grego, e vão a André e chega Jesus. E o que eu queria tratar essa noite é justamente a questão da nossa fé. No que está firmada a nossa fé. No que está fundamentada a nossa fé. Primeiro nós estamos vendo o cenário dos gregos indo querer conhecer a Jesus. Assim a gente também faz, a gente entra na casa de Deus, a gente sabe que Jesus é bom, sabe que Deus é maravilhoso, mas isso é muito pouco. Quando nós olhamos as palavras de Jesus em resposta a essa tomada de decisão desses homens gregos. Porque eles chegam, comunicam a Jesus, Jesus começa agora, eu gosto sempre das palavras dele, porque ela não é uma palavra resumida, ela é muito ampla, ela é muito poderosa. Porque ele vai tratar da missão que ele teve aqui. E é através dessa missão que nós também temos que olhar a nossa realidade. Porque Jesus é aquele no qual nós temos que copiar. Jesus é o nosso maior modelo. E quando a gente vê a atitude de Jesus, as palavras de Jesus, isso tem que entrar dentro dos nossos corações. Ele chega a ouvir que esses homens gregos queriam vê-lo. Agora ele fala, verdadeiramente, é verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Ele está dizendo que da missão que o Pai lhe deu, que ele teria que morrer, ele teria que passar, para que a humanidade pudesse voltar para Deus. Agora ele vai trazendo aqui uns pontos importantes, que é onde entra a nossa fé, onde nós precisamos refletir essa noite. Porque quando ele fala que o grão ele tem que morrer, porque só ele não produz tanto fruto, a gente olha hoje a realidade que a gente vive de cristandade, de cristianismo, e do que se ensinam às pessoas, é muito triste, porque é um ensino egoísta, é um ensino errado, é uma fé desviante, que não leva a pessoa àquilo que Deus realmente preparou para ela. Tendo em vista um modelo que é Jesus. Quando ele traz aqui que aquele que realmente que ama a sua vida perde, e aquele que odeia a sua vida neste mundo preserva para a vida eterna, ele está falando sim do sacrifício dele, está falando sim da realidade dele. Mas ele está colocando uma coisa dentro de nós, que a nossa fé não pode ser baseada em circunstâncias egoístas. A nossa fé não pode ser pautada naquilo que nós desejamos, naquilo que nos satisfaz. Porque nós precisamos servir. A nossa fé tem que ser baseada em verdadeiramente ser um servo do Senhor, a despeito daquilo que vem na nossa vida. As pessoas hoje só se aproximam de Deus por satisfação dos seus próprios desejos. Se está muito bom, então eu quero Deus, glória a Deus, aleluia. Se está muito mal, a pessoa passa longe. E justamente contra isso que ele está falando aqui. É uma fé egoísta, simplista, isolada, que não serve para nada, a não ser para distanciar ainda mais as pessoas de Deus.
quando eu entendo que Ele é meu exemplo, o exemplo de abnegação, o exemplo de renúncia, aquele que não veio fazer a sua própria vontade, mas veio fazer a vontade do Pai. Se eu sigo esse exemplo, a minha vida ela toma um outro rumo. Jesus não é para satisfazer os nossos desejos. Jesus não é nosso serviçal. Nós temos que ser seus servos. Nós temos que estar voltados para Ele. E meus irmãos, as circunstâncias são totalmente secundárias. Se está bom, se está ruim, se estou lá ou se tocar, é indiferente. Porque eu sigo o exemplo daquele que não veio fazer o que quis. Aquele que veio fazer a vontade do Pai. Aquele que odiou a vida neste mundo para preservá-la para a vida eterna. As pessoas vivem aqui como se fosse ficar aqui eternamente. Não, nós estamos aqui de passagem. O nosso tempo aqui é curto. 70 anos, 80 anos, e olhe lá. Mas Jesus está passando para a gente aqui a visão de fé que a gente tem que ter. Não é essa fé que transforma aquilo que é do nosso agrado. É a fé que me rende e me faz prostrar-se diante dele. Porque eu sei que se está ruim, meu Deus está comigo. Se está bom, meu Deus está comigo. Se eu atravesso o mar, Deus está comigo. Se eu entro no fogo, Deus está comigo. Indiferente da circunstância, Deus está comigo. Porque eu sou seu servo. Olhemos para dentro de nós. Será que se eu não tiver nenhuma perspectiva de vontade, eu estaria na presença de Deus? Se Deus falasse para mim, ó, não vou te dar nada, a não ser a minha presença, o meu Espírito Santo e a minha graça, eu estaria na presença de Deus? É isso que nós temos que nos perguntar, porque é isso que está dizendo aqui. O grão vai morrer para dar muito fruto. A nossa vida não pode ser uma vida voltada para nós mesmos. A árvore não come do seu próprio fruto. O rio não bebe da sua própria água. Deus nos chamou para que nós pudéssemos reluzir a sua glória. Para que nós pudéssemos seguir o exemplo de Jesus. Odiou a vida nesse mundo para preservá-la para a eternidade. Aquele que ama perde. Aí hoje as pessoas não querem perder. Você não tem que ser do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Eu não estou aqui anunciando um conformismo com derrota, um conformismo com a situação difícil. Pelo contrário, estou trazendo aqui uma luz para que nós possamos entender que muita coisa vale mais da nossa atitude do que realmente ficar esperando em Deus. É eu entender que Deus não é aquele que tem que fazer como um mágico ou como um gênio da lâmpada aquilo que tem desejo do meu coração. Deus vai nos ajudar, nos dar vida, nos dar graça, nos dar força. Muitas coisas da nossa vida não é Deus que tem que vir fazer, somos nós que temos que nos mexer para avançar e fazer. Aí nos frustramos porque a minha fé ela é tão pequena e depositada, né, em coisas paliativas, e Deus não faz aquilo que eu queria, eu me frustro e não quero mais saber de Deus. E não quero mais atentar para aquilo que Deus tem para mim. Aí começa a olhar para A, para B, para C, ó, o fulano não está na igreja, o fulano não serve a Deus, mas olha como é que ele está, olha como é que tudo vai bem. E quem disse isso? Como se a vida aqui fosse parando para alguma coisa. É essa fé que a gente não pode ter. Jesus sabia que, por aqueles homens gregos terem vindo ao seu encontro, que a oportunidade da sua vida ia ser estendida a todas. E a tristeza é ver que, diante dessa grande oportunidade, as pessoas preferem rejeitar, por estar olhando para dentro de si. Tem que ser como eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu quero. Tá bom, então Deus não é... Eu sou Deus, e não Ele é Deus. Se você ama a sua vida, você perde. Abnegação, renúncia. Não o meu querer. Claro, nós não somos robôs, nós não somos alguém sem vontade. Não é isso, não. Só que a gente entende que não é tanto mais forte o meu querer. Não é tanto mais aquilo que eu acho que penso. Eu sou servo. Porque ele vai terminar essa frase aqui com algo muito glorioso que, gente, é algo assim que as pessoas perdem a oportunidade de receber de Deus porque está isolado numa situação pequena. Numa troca ou numa fé que Deus tem que fazer para a pessoa estar ali, ou no entendimento errado da coisa. Isso, infelizmente, é isso que
tivesse acontecido, ele fala um negócio que é muito forte. Você vai perder. A lógica de Deus é loucura para o mundo, né? Você tem que perder para ganhar. Ele diz o seguinte, aí ele coloca um condicional interessante. Se alguém me serve, pronto, vírgula. Quando eu verdadeiramente entro, não só entrar pelas portas, aqui é só um momento, né? A gente sabe que nossa vida é muito mais lá fora do que esse momento que a gente se reúne aqui para adorar. Eu tenho que me perguntar para mim, eu sou um servo? Eu sirvo de verdade? Isso vai essa questão da fé. Se a minha fé ela é embutida para o meu desejo, eu só sirvo a mim mesmo e mais ninguém. Mas se eu sou um servo, eu estou preocupado com a vontade do meu Senhor. Eu estou preocupado com os planos do meu Senhor. Eu estou preocupado com a obra do meu Senhor. Seja onde quer que eu venha estar, eu vou reluzir, como nós louvamos aqui, eu vou reluzir a glória desse Deus. Se alguém me serve, eu tenho que começar a me achar. Eu sirvo. Opa, eu sirvo. Siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Aí eu vou seguir, porque eu estou pautado nos planos, eu estou pautado na visão de Jesus, eu estou pautado nele. E aonde ele está, eu estou. Podemos até inverter. Aonde eu estou, ele está, porque eu sou servo dele. Então as circunstâncias da vida, elas são totalmente diferentes, porque o importante é Deus estar ali, e ele vai estar. Nós absorvemos isso em toda a Bíblia. Até o apóstolo Paulo disse isso com muita propriedade. Eu sei ter abundância, eu sei ter escassez, eu sei possuir, eu sei não ter. Eu posso tudo naquele que me fortalece, porque o que importa é a presença de Deus na nossa vida. É isso que importa, porque aonde eu estou, meu servo está. Aonde você está, Deus está. Sabe qual é o problema? É que a gente aprendeu a medir as coisas pelas circunstâncias. Se eu estou naquele ambiente, então tá bom. Aí o ambiente dissolve. A tua fé estava no ambiente. Não, eu estou naquela situação, está indo tudo bem. Aí o negócio começa a virar. Agora, Deus, não é nada disso. E é essa é a graça. Porque indiferente, nós estaremos de pé para caminhar, para avançar. Porque Deus está com a gente. Aonde eu estou, está o meu servo. Aonde está o meu servo, ele está. Aí ele termina com uma frase que só pega só esse pedacinho. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Entende como inverter as coisas dificulta a vida? É eu servir, não eu ser servido. É eu estar rendido e não ele sujeito à minha vontade. Deus começa a honrar, e aqui também ele honra. Honra com a sua presença, com a sua força, com o seu espírito, com uma mente sadia, equilibrada, para poder decidir, tomar decisão. Ele honra. Mas não é porque ele é o meu serviçal, não, ao contrário, eu estou rendido, eu sou seu servo. O Pai o honra. E é essa fé que nós temos que refletir essa noite. Nossa fé não pode estar isolada, não frutifica. Se o grão não morrer, não frutifica. Se eu estou preso na minha vontade, eu não frutifico. Porque não importa você, importa eu. Não frutifico. Eu preciso me abster de todo esse egoísmo, orgulho, de tudo isso que me isola em mim. Que nós não somos nada, somos o pó. E começar a entender que tudo é Cristo. Tudo é a vontade dele, o querer dele, estar rendido a ele. Aí ele honra. Aí ele trabalha. E as pessoas não vão entender. Como é que pode estar passando por isso se a pessoa está com um sorriso no rosto? Como é que pode estar passando por isso se a pessoa está de pé? Porque a fé não está pautada nessas circunstâncias. Isso porque ele está percebendo que o propósito do Pai está se cumprindo. Pessoas de outras nações estão procurando por ele. Claro que procurar Jesus os seus próprios interesses não tem tanto fruto assim. Mas procurar Jesus para ser seu servo tem muito valor.
E é isso que está faltando, gente. As pessoas ensinam errado, outros entendem errado, e fica esse ciclo vicioso. As pessoas pedintes, viciadas no pedinte. Não, Deus tem que fazer, Deus vai fazer. Não é nada disso. É eu ser servo. Quantas vezes as pessoas nem sequer questionam-se: qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus tem para mim? Será que isso aqui é de fato o que Deus quer? Ou não é puramente o desejo do meu coração que enganoso é? É essa busca desse entendimento, dessa fé, a gente precisa despertar. Deus não é o gênio da lâmpada. Deus é Senhor. A gente não tem que ir a Deus pela necessidade. Nós temos que ir a Deus pelo desejo de encontrá-lo. Porque essa é a grande tragédia da vida humana. Enquanto existir aqui, ter contato com o seu Criador. E essa é a grande dificuldade que as pessoas encontram, porque estão presas em si. Entender que Deus não é só Deus quando Ele faz o bem. Deus é Deus além de todas as circunstâncias. A Bíblia nos ensina isso. É que às vezes as pessoas se endurecem para entender. Aquela célebre frase que o grande servo de Deus lá no passado falou, precisa ecoar nos corações. Receberíamos somente o bem de Deus e não o mal? Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Não é circunstância. É ser servo. E a gente percebe que em todo o tempo Deus está com o seu servo. E assim será comigo e com você. Se a gente se entender que a fé é a nossa vida com Deus. A fé é eu entender que eu preciso conhecê-lo o máximo que eu puder enquanto eu possa achá-lo. É eu entender que a vida é assim, altos e baixos, coisas boas e negativas, mas eu preciso ser servo. Que não prevaleça muito o desejo do nosso coração, mas sempre a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e ela é agradável. Esses gregos foram ver Jesus, desejaram ver Jesus, e ele coloca esse maná para a gente. Tem que perder. Ele é o nosso maior exemplo. Tem que perder para ganhar. Descer para subir. Entender que não é nada disso. Pô, estou passando por um maior problema. Tá, a solução para o teu problema, Deus sabe qual é óbvio. Mas Ele não está preocupado em nos fazer feliz. Está preocupado em nos salvar. Ele quer estar na nossa vida. Ele quer que sejamos seus servos. Aí onde eu estou, Ele está. E eu termino com um pensamento. Coloque isso no teu coração. Imagina o pior momento, o pior problema, ou a situação que talvez você está vivendo hoje. E se Deus estiver do teu lado? Se Deus estiver contigo? Isso aí vai te parar? Isso aí vai ser algo que vai te derrubar? Não. O problema é que as pessoas estão caminhando sozinhas. E alguns até achando que estão com Deus. Ah, estou com Deus. Por quê? Porque eu vou na igreja, porque eu faço isso e aquilo, eu faço aquela... Não é isso. Está perdendo para ganhar? Está ali só para buscar o seu? Ou quando a gente entra para adorar? Quando a gente entra num momento como esse, é para adorar, independente do nosso problema, situação, das coisas que param. Não, eu quero adorar, eu quero só me deleitar no Senhor. Quando eu estou no meu trabalho, na minha faculdade, eu quero só ser o servo de Deus. Quero reluzir o seu bom perfume, a sua luz. Isso. Aí as coisas começam a tomar um novo rumo. Porque está escrito. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Tem muita coisa, tem muitas situações para Deus nos honrar, não tem? Tem. A gente só precisa estar enquadrado nessa fé verdadeira, nessa fé que frutifica. Não nesse entendimento pequeno, pobre, de que vir a Deus é para resolver situações. Deus sabe do que passamos antes mesmo que a gente pedir. Mas o problema é que nós não estamos em Deus. Às vezes se enganando que sim. Mas olha a fé aqui. É odiar esse mundo. Isso aqui é passagem, gente. Cada vez piora mais. É claro que a gente precisa viver, a gente precisa se vestir, comer,
Precisa trabalhar. Mas aí não podemos atrelar Deus a isso, reduzir Deus a isso. Reduzir Deus à nossa necessidade humana. Não. Deus é Deus. Eu que me rendo, eu que me prostro, eu que sirvo. Aí sim, Ele me honra com a sua presença. De não andar só. De não passar sozinho no problema. De passar pelo fogo, o fogo não me consumir. Passar na água, a água não me afogar. Pensando sobre isso, a fé não pode ser o seu eu. A fé verdadeira é um servir, não é serviço. É um servir. Estar prostrado, buscando fazer a vontade de Deus, buscando fazer o nome de Deus avançar, buscando ser a melhor pessoa de Deus que eu posso ser, buscando testemunhar o reino dele. É isso que faz a diferença. Aí, o que falarem de você, eu não vou conseguir. Deus te honra. Vou mostrar que o teu comportamento é o certo. A tua vida Deus vai honrar a tua vida porque você está seguindo a verdade dele. Isso é servir. Falo isso porque tem muita gente aí para baixo por causa das circunstâncias. Isso é coisa humana, gente. E a gente tem que passar. Deus está aqui. Ó. E é ali que tem que estar a nossa mente. Ali que tem que estar nosso foco. Aí a gente consegue preservar a nossa vida para, como diz aqui, a vida eterna. Então pense nisso. Busque Deus. Seja um servo de valor. Seja um servo de verdade. E procure ter a fé verdadeira. Não se aproxime por barganha ou para que Deus resolva a necessidade. Só entenda que não tem como viver sem Deus. Você pode ir para lá, para cá, para ali, para lá, mas não dá. A gente se quebra. Pense sobre isso, reflita sobre isso e aproveite a oportunidade. Jesus morreu na cruz para que todo aquele que nele crê não viesse perecer, mas obtenha a vida eterna. Essa oportunidade é para mim e é para você. Nós só temos que despertar e entender o que realmente é ter essa fé em Deus. Porque não quero ser profeta do caos, nada disso. Mas o mundo vai de mal a pior, gente. Por isso que nós temos que nos fortalecer no Senhor. Porque diante das coisas aqui embaixo, Deus está do nosso lado, vai estar nos honrando, vai estar tratando do nosso ser e vai nos fazer ir além do que nós podemos imaginar. Pense sobre isso. Amém? Vamos agradecer o Senhor.